Gênesis capítulo 25, versículo 19. Hoje eu vejo muita ausência, vocês perceberam? Eu tenho certeza que hoje, acho que de todos os domingos que nós aqui estamos, esse é o domingo que menos gente está presente, né? Alguns me ligaram, a Eloá me ligou, o Guinaldo me ligou, na verdade, mandou mensagem que a Eloá não está bem, meu filho está viajando, até onde que eu saiba, até isso. Nós sabemos também que às vezes alguém fica enfermo, esse tempo está ruim, né? Eu estou com a garganta ruim desde ontem também, mas amanhã nós vamos entrar em contato com os irmãos. Eu senti saudade de você, né? Porque você não veio, aconteceu alguma coisa, e a igreja, ela tem que se sentir importante, os irmãos. Faltou um domingo, faltou 2 domingos, precisamos entrar em contato, porque todos nós somos importantes, né? O faltar é normal, mas o tanto que faltou hoje não é normal. Então nós devemos identificar o que está acontecendo, ligar para os irmãos, e os irmãos também se sentem importantes. Eu tenho visto muito por aí pessoas falando assim: pastor, eu saí da igreja, o pastor nunca me ligou. Pastor, eu saí da igreja, nem o irmão me ligou, sabe? E aí eu tenho certeza, eu sempre falo e sempre aviso a igreja: igreja, faltou irmão, ligue. Alguém que eu conheço, o irmão meu faltou, a ovelha faltou, no meio da semana eu mando mensagem, para nunca dê brecha, nunca dê esse tipo de oportunidade. Desculpa, às vezes tem que falar devagar, cada minha garganta, amém? Mas aprendendo com a família de Isaac, Gênesis capítulo 25, versículo 19. Diz assim, esta é a história da família de Isaac. Essa é a história da família do Isaac. Vamos dar um tempinho aqui. Vamos tirar Isaac e vamos colocar o nosso nome. Essa é a história da família Silva, né? Essa é a história da família tal. Qual é o seu sobrenome? Essa é a história da família do Rogério. Essa é a história da família da pastora Neném, né? A sua história. Como é a sua história? Se fosse para você descrever a sua família, como você descreveria? Como você começaria a escrever a sua história da sua família? Então essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã, irmão de Labão. Também arameu. Capítulo 20 fala que então Isaac casou com 40 anos. Olha o versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, ou sua esposa, porque era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Olha que coisa linda. Oração de um marido, oração de um sacerdote. Você tem orado pela tua esposa? Você tem orado pela tua família? E eu tenho acordado às 3 horas da manhã todos os dias para estar orando por cada um de vocês. Todos os dias. Tem dia que eu volto a dormir fácil, tem dia que eu não consigo voltar a dormir tão fácil, tem dia que eu fico 5h30 da manhã, estou acordado ainda, das 3 às 5h30 estou acordado. Porque às vezes tem aquela tensão de oração, começo a orar. Esse dia atrás comecei a orar um por um e sentindo o desejo de mandar mensagem, uma oração particular de cada um. Então tem dia que a gente não consegue voltar a dormir tão fácil. Tem dia que a gente começa a orar só o sangue de Jesus. Ora, não pode nem orar com o olho fechado, porque se orar com o olho fechado, dorme ali mesmo. É um dia após outro dia. Então Isaac, ele casou com 40 anos. Por que Isaac orou para sua esposa ter filho e sua esposa estéril? Porque passou 20 anos e nada da esposa ter filho. 20 anos se passou. Se você olhar em Gênesis capítulo 25, versículo 26, lá na parte B, porque fala dos 2 filhos, né, que veio deles.
E aí fala assim, ó, Gênesis capítulo 25, versículo 26, lá na parte B. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. 20 anos de oração. Gênesis capítulo 25, versículo 26, parte B. Lá no finalzinho. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. 20 anos orando pela esposa. Quanto tempo você está orando? Pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Hoje eu recebi uma notícia horrível. Era umas 5 horas da tarde, uma avó. Mãe ou vó? Uma tia, me ligou para mim, 5 horas da tarde, mandou mensagem, em pânico. Pastor, ora por mim. A minha sobrinha de 5 anos acabou de falecer na piscina. 5 horas da tarde você recebe uma notícia dessa. Então a gente tem sido bombardeado todos os dias com notícias ruins. Todo dia eu recebo assim, pastor, ora por mim, ora por minha família, ora para meu filho, ora para minha esposa, ora para meu marido, meu pai. Você tem orado para sua família? O poder da oração. Se nós não orarmos para a nossa família, meu irmão, se você não orar, não vai existir a ação do Espírito Santo. E o cristão tem que entender o poder da oração. 20 anos se passando. Então a primeira lição que nós podemos aprender nessa casa aqui: na casa de Isaac tinha oração. A sua casa é casa de oração? Lembra de Josué? Eu e minha casa decidimos seguir o Senhor. Na casa de Isaac tinha oração. Em Gênesis 25, versículo 21, Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher porque era estéril. Tinha diagnosticado, era estéril, era impossível. Meu irmão, enquanto Deus falou não, lute por isso. A última palavra não vem dos médicos, a última palavra vem dos médicos dos médicos. Foi diagnosticado, 20 anos, ela é estéril, não tem mais jeito. Já podia ter outro filho com outra esposa, podia ter relação com a serva, como aconteceu com seu pai. Imagine a cabeça desse homem. Ele orou para sua esposa e Deus ouviu. Agora você imagine a cabeça de Isaac, lembrando que o pai dele, Abraão, ficou 25 anos esperando Isaac nascer. Com 75 anos veio a promessa, mas a promessa veio se cumprir com 100 anos. Após 25 anos, o seu pai esperou 25 anos. O seu pai, com 10 anos, ele não soube esperar e se deitou com Agar. Você conhece a história? A Sara falou assim, tem a serva aqui, deita com a serva. Ele não soube esperar. E aí ele não sabendo, nasceu Ismael, não sabendo esperar, ele esperou mais 15 anos. A disciplina, porque não sabia esperar o tempo de Deus. E aí esperou mais 15 anos. Você imagine Isaac passando um filme na cabeça dele. De novo comigo não. Já aconteceu com meu pai. O pai ficou 25 anos. Com 10 anos ele teimou. Ele pagou preço muito alto. De novo, agora com a minha família. Sabe quando passa um filme na nossa mente? De novo, vai acontecer comigo. Já aconteceu com meu pai, já aconteceu com meu irmão, já aconteceu com meu tio. Essa doença hereditária na família. Imagine o que deve ter pensado na cabeça dele. Que se fosse na minha cabeça eu pensaria a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Não é assim? Às vezes não acontece isso? Eu falei, por que isso? Porque um outro falou, largou, tem que largar também. Porque outro separou, porque tem que separar também. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha família. Não é porque meu pai esperou 25 anos que eu tenho que esperar 20 anos. Eu não quero isso na minha vida. Eu começo a orar e Deus ouviu, meu irmão. Não importa quanto tempo você está orando. Com ovelhas minhas. Estava em Santo Antônio na época. Uma menina nova, 20 anos, não conseguia ter filho. Não conseguia. Nós oramos. 2 meses depois, veio o filho, nasceu o filho. Aí tem 2 filhas.
Lá em Santa Gertrude, uma esposa, mais de 20 anos, falei para você aqui, orando para o marido deixava na porta da igreja e buscava, e aí um dia ele entrou na igreja e não saiu mais. Temos que orar para a nossa família, meu irmão, porque o inimigo veio para destruir, para arrebentar, cara. É essa oração. E cada dia que passa as coisas estão piorando. Está sendo assustador, meu irmão. Até uns dias atrás, quem dominava era o cachorro, não é isso? Adote um pet, não é como você? Você vai no shopping, meu irmão, você vê carrinho de criança, você vai ver que criança é cachorro. Agora é boneco. O boneco explodiu essa semana, o boneco de 15 mil, 20 mil reais. Pessoas no hospital levando uma boneca. Aonde vai parar o mundo? Onde vai parar esse Brasil? As pessoas estão doentes. Falta de Deus. No trânsito, está vindo no trânsito agora. Uma moto e um carro discutindo. O cara saiu da moto dando soco no carro. No moço do carro, motorista. 2 caras brigando. Aonde nós vamos parar hoje? Não existe mais a oração. As orações estão sumindo dentro de casa. As circunstâncias estão tomando conta. Não deixa as circunstâncias tomar conta de você, meu irmão. Não deixa. Eu estou aqui falando, você acha que sou forte? Não, eu luto todos os dias, eu oro todos os dias. E aí parece que a gente não consegue ver uma solução. Tem dia que você dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de parar com tudo, tem dia que dá vontade de abandonar, mas no outro dia você renova todos os dias. Na casa de Isaac tinha oração, e quando tem oração tem ação do Espírito Santo. Isaac, ele entendeu que só Deus podia resolver o problema dele. Foi diagnosticado, é estéril, acabou. Mas para Deus nada é impossível. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja: para Deus nada é impossível. Vamos orar em nome de Jesus. Quero orar hoje para a família. Olha só, Gênesis capítulo 25, versículo 23. Deus responde a oração. Deus respondeu a oração do Isaac. Mas Deus não só respondeu, mas Deus deu muito mais do que ele pediu. Quando nós oramos a Deus, Deus dá muito mais do que nós pedimos, irmão. E olha só, Gênesis capítulo 25, versículo 23. Disse o Senhor: 2 nações estão dentro do seu ventre, já desde a estranha 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então não foi uma pessoa só, foi 2. Não foi 2 pessoas, foi 2 nações, 2 povos. É isso que Deus faz, meu irmão. Quando você nasce Esaú, nasce Jacó, 2 nações, sempre tem Deus dá o melhor para você. Tem dia que dá vontade de parar, mas quando nós acreditamos até o fim, Deus, a bênção do Senhor é uma bênção dobrada, meu irmão. Valeu a pena. Deu para entender até aqui? Segunda lição: na casa de Isaac tinha obediência a Deus. São chave, meu irmão, chave para o crescimento. Por isso o mundo chegou onde chegou, porque não tem obediência a Deus mais. E na casa de Isaac tinha obediência a Deus. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Olha só. Nós estamos pregando de quarta-feira, cada dia um texto, né? Nós vamos aprender muito. Nós estamos começando agora a falar de Abraão. Quantas lições nós iremos aprender com Abraão e sua família? E Gênesis capítulo 26, versículo 1. O que aconteceu com Isaac aconteceu com seu pai Abraão, a mesma coisa.
com as atitudes diferentes, mas foi a mesma coisa. Sabe aquele filme que passa de novo comigo? Houve fome na terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Houve fome na terra, como aconteceu com o seu pai. O pai passou fome e o filho também passou fome. A história é a mesma. Por isso Isaac foi para Gerar, aonde Abimelec era o rei de filisteus, ali na divisa de Canaã. Deus falou para Isaac: não sai da terra prometida. Foi ao contrário do seu pai Abraão. A primeira fome, ele saiu da terra prometida e foi para o Egito. Então houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimelec era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer na terra que eu indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Gente, grava isso, mais um pouco. Vamos falar junto? Mais um pouco. Mais um pouco. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e te abençoarei, porque você e os seus descendentes darei toda essa terra. Confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Assim lá no versículo 6. Assim Isaac ficou em Gerar, na divisa de Canaã. Isaac permaneceu mais um pouco. Isaac aguentou um pouquinho mais. Isaac manteve firme mais um pouco. Mantém firme mais um pouco a igreja. Essa dor vai passar. Aguenta mais um pouco aí, igreja, que essa luta vai passar. Permaneça mais um pouco aí, igreja, porque essa fome vai passar. Essa foi as palavras que Deus falou para Isaac, a mesma palavra que Deus está falando para você nessa noite. Aguenta mais um pouco. Está doendo, está dolorido, está marcando, mas aguenta mais um pouco. Não está fácil, mas aguenta mais um pouco. Pastor, eu estou prestes a explodir. Aguenta mais um pouco. Isaac está passando por luta. Fica firme, vai passar. A sua bênção está mais próxima do que você imagina. Foi isso que Deus falou. O que Isaac viu aqui? O que o Isaac viu? Nada. Aliás, ele viu fome. E se não tem comida, ele morre. Os animais que ele tem morrem. A esposa morre, os filhos morrem, o servo morre, todo mundo morre. Não tem o que fazer. E aí Deus fala assim: ó, aguenta mais um pouquinho. Sabe quando você está injuriado de alguém falar assim, ó, tem um pouco mais de paciência, não é isso? Essa palavra de ter paciência, já perdemos a paciência. Aí Deus fala assim, ó, aguenta mais um pouquinho, vai passar isso. Segura aí, não faça besteira. Não desce para o Egito, não desce para o mundo, não sai da igreja, não vai para o mundo, não volta para o mundo. Não desce. No Egito tem comida? Tem, mas é um mundo. Egito tem comida? Tem, mas é comida carnal, não é comida espiritual. E comida espiritual não alimenta ninguém. Não vai, não retrocede, não volta para trás. Não joga fora tudo que você conquistou. Não faça besteira. Permanece. Fica firme mais um pouco. Me ouve. A promessa que eu fiz para o seu pai vai se cumprir em você. E essa promessa, sabe onde foi cumprir essa promessa? Lá no bisneto, lá em José. Pois que Jacó foi com 70 pessoas lá para o Egito, onde estava José, a família de 70 pessoas. Até Jacó tinha 70 pessoas.
Aí foi lá para o Egito, onde estava José, ali multiplicou, ali cresceu. A promessa às vezes demora, meu irmão, mas ela vem. Vai acontecer. Vai acontecer. Aguenta mais um pouco. Vai para onde eu vou te indicar. Deus está te dando direção nessa noite. Deus está te mostrando o caminho para onde você deve tomar. Não desiste no meio da luta. Fica firme, vai passar. Terceira lição, olha só que benção. Na casa de Isaac tinha testemunho da obediência, meu irmão. Eu creio muito na lei da semeadura. Eu creio muito, se você busca Deus, Deus vai responder, eu tenho certeza disso. Ele vai responder. Como também o lado ao contrário, a lei da semeadura, se fizer maldade, vai colher maldade. Se tem obediência, vai colher prosperidade, meu irmão. E ele permaneceu ali, ele ouviu a Deus, e ali ele recolheu 100 por 1. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isaac formou uma lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoou. É o Senhor que te abençoa, irmão. Quando nós obedecemos a Deus, Ele abençoa, meu irmão. Ele abençoa, é bíblico, não é eu falando, não estou nem um charlatão aqui. Nada, aqui não é coisa emocional, nada disso, queridos. Isaac formou uma lavoura naquela terra, e o mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até ficou riquíssimo. Versículo 14. Possuía tanto rebanho de servos, que os filisteus invejavam. Este tampava todos os poços que o servo Abraão, o pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo a terra. Aí isso tem uma mensagem assim: descavando o poço. Porque naquela época não é igual hoje, tinha torneira, tinha água, não. Naquela época você tinha que fazer poço até aparecer água. Aí quando tinha água era rico. E aí veio os filisteus, é um mundão, tampou tudo, ficou com inveja. Isso é o mundo, meu irmão. Os filisteus, a princípio, acolheu Isaac, e depois teve inveja. Assim é o mundo. A princípio o mundo te acolhe, e depois te julgam. E então Amaleque pediu a Isaac: saia da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Você entendeu? A luta existiu, a luta vai acontecer, a luta, meu irmão. Pastor, ele ficou riquíssimo naquela terra, ele prosperou, mas ele precisou sair e deixou a terra próspera. Mas ele saiu de lá próspero, ele saiu de lá riquíssimo. Sabe por quê? Só que nós podemos aprender aqui que nós não somos dono de nada. Nós não somos dono de lavoura, nós não temos posse de nada. Quem manda é Deus, cara. A igreja é do Senhor, não é do homem, não é pastor. Nós estamos aqui apenas para obedecer a Ele. Se Ele ficasse lá, Ele morreria. Ele não olhou para os bens materiais, Ele olhou pelo que Deus já produziu na vida dele. Isaac aguardou a promessa firme e colheu o fruto da obediência. Você tem colhido o fruto da obediência aí? Isaac ficou firme. Algumas vezes passou até fome, porque era necessidade, é bem claro isso. O vento passou, a tribulação passou, a tempestade passou, agora é hora da colheita. É assim que acontece na nossa vida. A luta vai passar, o vento vai passar, a tribulação vai passar, meu irmão, mas a colheita vai chegar na tua vida. Isaac tornou-se próspero. Isaac colheu 100 por 1. Isaac foi abençoado. Quando nós ficamos firmes no Senhor, quando nós batemos firme no Senhor,
mesmo passando por luta, a gente vai colher as bênçãos. Você que nessa noite, você que nessa noite veio aqui na casa do Senhor, às vezes está difícil para você, às vezes você está passando por luta assim, mas a maior luta que nós podemos passar é como eu vi hoje uma tia recebendo uma notícia, né, que teu sobrinho de 5 anos faleceu na piscina. Essa dor de fúnebre nada paga, mais uma criança assim. Mas eu não sei como você veio aqui nessa noite. Eu não sei qual é o seu desespero. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua angústia. Mas Deus vai te dar uma direção e você vai manter firme, Senhor. Venha para o altar caso você queira vir para o altar. Talvez você pense em desistir de igreja, desistir de família, desistir de emprego. Às vezes você pensa em abandonar tudo. Às vezes você pensa até em comprar uma boneca, esquecer de pessoas, porque muitas pessoas compram a boneca para esquecer de pessoas. Muitas pessoas têm cachorro para esquecer de pessoas, pessoas magoadas, pessoas decepcionadas, pessoas tristes, pessoas infelizes. Talvez você se sente infeliz. Eu não sei qual é a sua luta. Eu só sei que Deus pode abençoar, multiplicar 100 por 1 a tua vida. Deus, Ele pode mudar a tua vida, como pode mudar a minha também. Então, se você sente a vontade de vir para o altar, venha para o altar nesse momento. Venha para frente. Venha para frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus.